Então, pessoal, a nossa primeira sugestão é que vocês se dirijam até a escola e lá vocês tenham acesso ao livro didático de vocês, tá? Será este livro aqui, do terceiro ano, livro do Gilberto Coutrin, História Global. Este livro vai ser a principal ferramenta de estudo de vocês, afinal é por ele que eu estarei baseando os conteúdos das nossas aulas. Isso não quer dizer que este livro será a única ferramenta que vocês vão adotar. Como vocês têm acesso à internet, eu sugiro e vou estar sugerindo para vocês alguns canais no YouTube, alguns textos que vocês podem pesquisar pela própria internet e aí isso vai estar fundamentando os estudos de vocês, ok? Bom, dentro do livro didático de vocês, os conteúdos estão organizados em uma ordem que provavelmente não será seguida aqui neste período de pandemia, neste período de recesso, neste período de aulas remotas. Então, nós vamos começar o nosso trabalho discutindo basicamente o conteúdo da Primeira Guerra Mundial. É um conflito que aconteceu em vários países, envolvendo todos os países da Europa, países de outros continentes também, da América, da Ásia e da África, e foi uma guerra de proporções avassaladoras. Nunca a humanidade tinha presenciado um conflito desta magnitude. É tão tal que a Primeira Guerra Mundial vai ser chamada de a mãe de todas as guerras. Para vocês verem a envergadura desse conflito. E aí ele vai mexer com a escala social, com a escala econômica, com a criação e a extinção de alguns países. Novos territórios serão agregados em alguns países, outros países deixarão de existir. Ou seja, vai ser uma guerra que vai mudar drasticamente a história da humanidade. O conteúdo do livro de vocês vai já estar na página 11. Lá vocês vão poder estar acompanhando este processo. Nós não iremos fazer um aprofundamento neste momento, eu vou só pincelar alguns pontos cruciais do nosso assunto e aí, no decorrer da semana, vocês irão fazer as devidas leituras. Eu vou estar aí anotando no grupo alguns sites e algumas sugestões de canal no YouTube que vocês podem fazer uma rápida pesquisa e perceber a proporção da Primeira Guerra Mundial. Se nós formos fazer uma análise de números, até antes da data de 1914, que é o período que começa o conflito da Primeira Guerra Mundial, jamais a humanidade tinha vivenciado um conflito que onerava um número tão grande de mortos. E além disso, a Primeira Guerra Mundial também pode ser até de uma forma meio drástica, né, mas chamada de uma revolução tecnológica. Porque a Primeira Guerra Mundial lança para o mundo tecnologias nunca vistas, modelos de armas nunca vistos. Até o avião, que tinha sido inventado há bem pouco tempo, ele passa a ser utilizado como arma de guerra na Primeira Guerra Mundial. E lá vão surgir também as armas automáticas, metralhadoras. O tanque de guerra é criado para poder superar os terrenos que estavam totalmente deteriorados por causa das guerras, das bombas. As trincheiras serão estratégias muito utilizadas durante esse conflito. Pessoas achavam que o conflito só ia durar 3 meses, 4 meses, que se eles saíssem em agosto já estariam em casa no Natal com a guerra resolvida. E é uma guerra que vai se estender durante 4 anos e vai deixar um número assombroso de mortos. E alguns pesquisadores, alguns sociólogos da época ficavam até preocupados porque eles diziam que a humanidade não pode achar aquele número de mortos algo normal,
que nós não poderíamos nos acostumar a ver algo tão exorbitante como aquelas pessoas morrendo durante esse conflito da Primeira Guerra Mundial. E aí, vocês podem até perguntar, professor, mas o que teria ocasionado essa Primeira Guerra Mundial? Bom, vários fatores ocasionaram isso. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial não aconteceu devido a um fator específico, mas foi um conjunto de ações que caminhavam para esse conflito. Se nós formos analisar bem, isso ainda no século XIX ainda, nós já tínhamos indícios do desgaste de interesses econômicos entre as nações da Europa. Vocês devem ter visto no ano passado, né, enquanto faziam o segundo ano, a questão do imperialismo, do neocolonialismo, da nova divisão da Ásia e da África entre os países da Europa, e que alguns países iam se organizando enquanto nação, e à medida que isso ia acontecendo, eles passavam a exigir também direitos sobre colônias, direitos sobre territórios, direitos sobre explorações de bens e de matérias-primas. E isso, por exemplo, aconteceu com a Alemanha, né, que foi um dos últimos países a se consolidar enquanto Estado, enquanto nação. E aí eu vou estar até indicando a vocês um vídeo que fala sobre o que é Estado e o que é nação. E quando a Alemanha se consolida, cria uma nação com território, povo, tudo definido, eles passam a exigir, né, mais colônias, passam a exigir mais espaço, mais mercado consumidor. E quando isso é negado a eles, eles passam também a intervir em territórios de outras potências, intervir politicamente em outros países, e isso vai criando uma situação de desgaste. Inclusive até a Alemanha é um dos primeiros países a investir em tecnologia bélica, ou seja, passa a criar novas armas. E não só criar, mas também fazer uma divulgação, uma exposição dessas armas para mostrar para as outras nações que a Alemanha estava surgindo como uma nação forte economicamente e forte belicamente. Ou seja, uma nação bem organizada e pronta para o conflito. As outras nações trataram então de acompanhar esse processo tecnológico bélico e passam também a desenvolver suas armas. Nós teremos aí o que vamos chamar de corrida armamentista. Ou seja, é um período onde os países querem mostrar uns aos outros o seu poder bélico, suas invenções e suas criações. Isso no intuito, lógico, de intimidar o adversário, né, a outra nação, e evitar, por meio do medo, um conflito. Mas, na verdade, isso só potencializou esses conflitos. E aí houve o assassinato, né, o atentado, que acabou com a morte do primeiro-ministro em Sarajevo, né, o Frederico Ferdinando. Ele é assassinado e aí isso começa a gerar um conflito, né, de nação que é apoiada por outra nação, e essas duas nações entram em conflito, e aí seus apoiadores passam a entrar no conflito também, e aí o apoiador de um entra no auxílio deste um no conflito contra o outro, o apoiador do outro também vai fazer a mesma coisa, e aí em pouco tempo esse conflito passou a ter escala continental e, mais rápido ainda, passou a ter proporção mundial. Então percebam que foi um conflito que já vinha se arrastando, que já vinha dando indícios que ia acontecer. E aí é um local gasoso que esperava apenas uma faísca para incendiar. E aí o atentado ao arquiduque, né, lá em Sarajevo, foi essa faísca, o conflito aconteceu, deixou seus mortos e, infelizmente, nações sucumbiram, cidades deixaram de existir, culturas acabaram, monumentos foram destruídos, ou seja, um conflito que deixou suas marcas
sangrentas na história da humanidade. Eu vou estar disponibilizando alguns slides e alguns textos aqui no grupo, e aí eu vou estar fazendo a leitura deste material junto com vocês. Assim nós iremos trabalhar com um pouco mais de profundidade esse assunto. A princípio, esse foi um pequeno resumo, só algumas pinceladas em relação ao que nós vamos ver sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí, ao longo dos nossos encontros, nas próximas semanas, nós vamos estar aprofundando essas discussões. Então, vamos ao grupo, vamos a algumas explanações, e aí eu vou abrir espaço para que vocês possam estar colocando suas observações. Tá certo? Vamos lá!